Bom, agora já falou então sobre conexão, você já entende a importância da conexão, algumas dicas aí para se conectar com a pessoa que está mais próximo de você. E agora é a hora da gente falar em como transformar essas pessoas em clientes e esses clientes em fãs. Bom, para que a gente incentive, vamos dizer assim, esse passo, né, esse ciclo, esse fluxo, é importante que, primeiro, a gente entenda um pouco mais como as pessoas funcionam, tá? Então eu quero dar uma passadinha com você numa teoria que é a pirâmide de Maslow. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa teoria, tá? Mas ela basicamente é uma teoria que divide as necessidades humanas em 5 partes. E elas são organizadas de fato em forma de pirâmide, tá? Mas tem uma lógica para isso. Elas funcionam como etapas dependentes. Então, você vai ver agora comigo todas essas etapas, mas você precisa obrigatoriamente suprir as necessidades de um nível para conseguir ir para outro nível e ir escalando até o topo. Então, as necessidades começam ali embaixo e vai escalando até o topo, tá bom? Bom, quais são essas necessidades hoje? Então, a primeira necessidade são as necessidades fisiológicas básicas, tá? Essas são as nossas necessidades mais próximas dos instintos animais, tá? E ela tem um cunho muito claro, assim, de sobrevivência, fisiológico, né, e de sobrevivência. Então, são as primeiras necessidades que a gente precisa suprir na nossa vida, tá? Então, aqui você pode encontrar, por exemplo, alimentação, descanso, abrigo, tá? Até mesmo reprodução, né? Isso tudo está aqui muito mais vinculado ali com os nossos instintos animais. Então, é um instinto de sobrevivência de fato, tá? Depois que a gente consegue suprir essas necessidades, a gente vai para o segundo nível, que são as necessidades de segurança. Então, a partir do momento que a gente tem uma noção, né, que a gente faz parte de um todo que é muito maior, né, e isso acontece lá no Sapiens, né, a gente começa a identificar situações e objetos que podem causar algum risco às nossas vidas, né? Então, coisas que colocam em risco a nossa existência. Então, isso aqui ele tem um foco na estabilidade ou na manutenção do que a gente tem, tá? E aqui a gente pode falar tanto como segurança física, né, que é o mais básico, mas também a segurança financeira, né, a segurança de saúde. Então, é uma forma de como eu consigo ter uma manutenção do que eu tenho, como eu consigo ter estabilidade do que eu tenho e que me dá alguma segurança, seja uma segurança financeira, seja uma segurança emocional, seja uma segurança física, tá? Esse é o segundo nível aqui dessas necessidades de Maslow. O terceiro nível são as necessidades sociais, tá? Então isso daqui é o que uma pessoa precisa para sobreviver e para viver, na verdade, em sociedade, tá? Porque faz parte da nossa existência se sentir aceito, né? E fazer parte de uma ou mais comunidades. Então a gente precisa se sentir envolvido dentro de uma comunidade. E olha ela aí de novo, né? A gente já falou sobre comunidade, a gente está falando dela aqui de novo em outro aspecto. Então, desde questões como a amizade, né, a relação de confiança que a gente tem com alguém, ou então até mesmo participar de fato de algum grupo. Então, às vezes você frequenta uma igreja, né, você tem a torcida de um time de futebol, você é fã de um determinado item, aí tem aquela comunidade de fãs. Então, é o fato de estarmos inseridos em um grupo, né, e a gente se sentir aceito por esse grupo e pela sociedade, tá? Passando esse nível, a gente tem o quarto nível, que são as necessidades de autoestima. Então, é quando a gente começa a perseguir o nosso reconhecimento pela sociedade. Então, a gente sai do momento que a gente só precisa ser aceito e a gente começa a ir para um caminho onde a gente quer ser reconhecido, né, por ela. Então, a gente melhora assim, com esse reconhecimento, a gente acaba melhorando a nossa autoestima e o nosso respeito, tá? Então isso daqui ele tem muita relação com o nosso desejo humano de ser valorizado pelos outros, né? E a gente fala muito no ambiente digital, né? A gente fala muito sobre a tal da autoridade. Então ela está muito aqui. Como é que as pessoas realmente me respeitam de alguma forma, como as pessoas realmente me valorizam, tá?
Então, quando a gente está na busca, vamos dizer assim, por esse ponto de autoridade, a gente está muito na busca desse pilar aqui de necessidades de Maslow, tá? Então, é muito fácil a gente ver isso aqui, e não só com a autoridade, né? Nas redes sociais a gente vê isso muito, muito forte, né? Das pessoas querendo ser valorizadas de alguma forma, tá? E depois que a gente passa por isso, né, de ter a sociedade valorizando a gente de alguma forma, essa necessidade, a gente vai para a última necessidade, que é a necessidade de autorrealização. Essa, de acordo com a teoria, é a única necessidade satisfatória para a nossa natureza humana, tá? Então ela é a mais afastada do nosso instinto animal ali. Então, por isso que ela está no lado oposto dessa pirâmide, tá? E aqui também está um dos maiores motivos, um dos grandes motivos, né, de compra das pessoas, que é se sentir realizado, né? Bom, é importante a gente saber disso tudo para que você entenda dentro do seu negócio, dentro do seu projeto, em que ponto que você está trabalhando, em que ponto que você está atingindo, tá? Para entender também qual é o nível de prioridade de pessoa que as pessoas têm nele, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa que passa fome, ela não tá nem aí para outras coisas, né? Eu vi algum vídeo no YouTube um tempo atrás que falava disso, né? Que falava, pô, mas por que vocês não vão para a escola, né? Estão conversando com crianças e falando, pô, você deveria estudar e não sei o que lá. E a criança fala, eu não consigo estudar, eu tenho fome, entendeu? Então, ela nem consegue ir para outros níveis ali de necessidades, porque ela não consegue suprir esse nível básico, tá? Então, isso aqui serve para a gente entender onde a gente está atuando, tá? Então, se você está trabalhando, por exemplo, com a parte... Se você vende produto, você provavelmente está ali na autorrealização. Então, você está vendendo uma coisa para as pessoas se sentirem realizadas, né? Eu compro isso aqui porque isso aqui eu me sinto realizado. Às vezes, quando você está trabalhando num aspecto mais psicológico, é bem possível que você esteja ali na autoestima. Então, às vezes, você está trabalhando na imagem das pessoas. Uma consultora de imagem, consultora de estilo. Ela está trabalhando ali naquela parte de autoestima. Então, é importante você entender em que lugar que você está aqui o seu produto, né, atua dentro dessa pirâmide de necessidades, tá bom? Bom, agora que você entende melhor a nossa estrutura mental, eu preciso te falar que, apesar de eu acabar de te mostrar uma pirâmide, né, na verdade, quando eu te mostro uma pirâmide, já vem essa ideia, então agora a gente vai falar de funil, já que a gente falou de pirâmide, é só virar essa pirâmide aí e vamos mandar bala e falar de funil. Então é agora que a gente vai falar de funil? Não é. Na verdade, não é agora e não é em nenhum outro momento desse nosso bate-papo, tá? E eu quero explicar para você o porquê que eu não vou falar sobre isso, porque eu não vou abordar isso dessa forma, tá? Primeiro, que esse é um tipo de conteúdo que você acha em qualquer lugar por aí, e não faz sentido eu parar aqui para te falar uma coisa que você consegue encontrar, tá? Outra coisa é que eu tenho várias ressalvas em relação à forma que o funil normalmente é apresentado na vertical, né? Então, quando a gente tem, né, essa forma dentro da vertical, dá uma impressão, mesmo que inconsciente, né, e até mesmo errada, de facilidade. Que é tipo, parece que você joga uma pessoa lá em cima no topo, ela vai ficar girando ali, tipo aqueles tobogã de parque aquático, e em algum momento ela vai cair lá embaixo e vai virar o seu cliente. E não é bem assim que funciona, né? O processo, para mim, ele é muito mais um processo horizontal, tá? Onde você tem que gerar um movimento, você tem que gerar uma pressão, vamos dizer assim. Você tem que, na verdade, causar uma tensão para mover as pessoas num determinado trajeto, tá bom? Somado a isso, tem o fato de que essa jornada ela não é mais linear. Então não quer dizer que a gente sai da fase 1, depois vai para a fase 2, depois para a fase 3, depois para 4, vira cliente, etc. Tá?
Às vezes essa jornada, as pessoas entram nessa jornada numa ordem errada, ela já pode entrar em um outro momento, da mesma forma que muitas vezes essa pessoa não chega ao fim da jornada. Às vezes ela fica ali no meio desse processo, tá? E isso nem sempre é tão ruim, tá? Isso é uma coisa que é importante, que a gente é importante ter essa visibilidade, porque é óbvio que a gente quer transformar as pessoas em clientes, mas essa galera que fica ali no meio, às vezes eles têm um papel super relevante, porque ele está trazendo informação, ele está levando informação para outras pessoas e ajudando a defender uma marca, vamos dizer assim, mesmo que ele não seja cliente. Então, um exemplo que a gente pode encontrar disso é a própria Tesla, né? A marca de carro. São poucas as pessoas, em geral, que tem Tesla, mas ela tem muitos defensores, ela tem muita gente que está ali no meio, que conhece a Tesla, que sabe do produto, que já foi envolvido por aquilo, que não deu o passo final, mas que fica ali no meio gerando conversa sobre isso, né, e deixando ela sempre ativa em todos os pontos de comunicação. Então, essas pessoas, né, elas têm um papel bastante importante e vale a gente olhar para elas não só com a intenção de levá-las para o final, né, desse fluxo, mas principalmente em como a gente pode usar e como a gente pode incentivar essas pessoas a manterem essa chama acesa, né? Então tem duas visões para cá, tá? Os últimos pontos, né, que eu tenho aqui, que eu já vou abrir tudo junto, é que a maioria dos funis eles representam um processo até a venda. É lógico que tem alguns que passam disso, né? Mas mesmo assim, quando passam, eles vão só para mais um nível, né? De tipo, divulgação, né? Então vai só para mais um nívelzinho ali. E tem inclusive, né? Isso vai um pouco contra tudo que a gente tem falado sobre as relações de longo prazo. Então a ideia é que a gente consiga ter uma visão um pouco maior. E tem uma outra coisa aqui, que existem vários tipos diferentes de funil. Então não tem só um tipo de funil, tá? Que é normalmente a representação que você vê, né? Que é aquela pirâmide ao contrário. Mas tem só no material teórico, né? A gente encontra, por exemplo, o trompete, a gente tem o peixinho dourado, a gente tem o funil maçaneta, de porta e por aí vai, né? Então tem vários tipos de funil. E não tem sentido eu ficar explicando todos eles aqui para vocês. Você consegue encontrar isso em qualquer lugar, tá? Então eu quero usar uma outra forma de representação aqui para representar essa jornada, vamos dizer assim, das pessoas, tá? Que eu vou somar, na verdade, duas teorias aqui para a gente ver em conjunto, tá? Bom, a soma que eu vou fazer aqui, ela tem como base duas coisas, né? Uma jornada realmente e um outro conceito que se chama 5 níveis de consciência, tá? Então, esse conceito, né, ela é na verdade uma teoria da Eugene Schwartz, não sei se é exatamente assim que fala o nome dela, é um nome bem complexo, mas isso foi apresentado pela primeira vez num livro chamado Breakthrough Advertising em 66. Então é um livro super antigo, tá? Mas que faz muito sentido ainda até hoje, tudo que tem ali, né? Então ela divide as pessoas em 5 níveis de consciência quando a gente fala aqui de consumo, tá? Então, quais são esses níveis? O primeiro nível é a inconsciência. Então é quando você nem sabe que você tem um problema ou uma necessidade, tá? Então tipo, você tá ali vivendo uma vida tranquilamente, você não sabe que você tem um determinado problema ou que você quer alguma coisa, tá? Depois vem o nível da consciência do problema, que é quando você já sabe que tem um ponto ali pegando, né? Mas você não sabe muito bem como você resolver isso, tá? Então você está naquele momento só sentindo incômodo, vamos dizer assim, com alguma coisa, ou o desejo de alguma coisa, tá? Daí a gente vem para o terceiro nível, que é a consciência da solução. Então, a pessoa já identificou, né? A gente já identificou que aquele problema, ele pode ser resolvido sim e que existe uma solução, tá? Então, você já começa a pensar que, pô, isso aqui dá para ser resolvido.
O quarto nível é o nível da consciência do produto. Então é quando você já passou ali pelo nível de saber da solução e você já encontrou, né, você já tem uma lista de produtos que conseguem resolver aquele problema para você. Então você já tem uma lista de alternativas que podem te ajudar a resolver aquele problema, tá? E o último nível, que é o quinto nível, é o nível mais consciente, né? Que é aquela pessoa que já tem a noção completa e está um passo muito pequeno da compra, tá? Então aqui é o momento que a pessoa está de fato pronta para comprar, no sentido de ela já tem a consciência de todo o problema, da solução do problema, dos produtos que resolvem esse problema, e ela já está muito próximo de comprar, tá bom? Isso tudo ele está muito conectado com os sentimentos internos da pessoa, tá? Então isso é como a pessoa se sente, como a pessoa age num processo de compra, tá bom? E aí, numa escala de ação, que é essa escala externa, vamos dizer assim, a gente tem o que o Kotler chama de 5 As, tá? Quais são esses As, né? O primeiro A é o A de assimilação. Só fazendo um adendo aqui, né? Isso tudo é em inglês e a tradução não é das melhores, então eles mantiveram 5 As, mas você vai entender melhor agora todos os pontos, relaxem com esses nomes, tá? Então o primeiro A é o A de assimilação, que é quando você tem na verdade a pessoa tem um primeiro contato, vou colocar aqui no lugar da marca, né? Ela tem um primeiro contato com a sua marca, tá? Então, o primeiro contato, é a primeira vista, o primeiro encontro ali que a pessoa tem com uma marca, tá? O segundo A é o A de atração, que é quando essa pessoa começa a considerar a sua marca numa possível futura compra. Então, entre as opções de compra, né? Então, você conhece a marca e você começa a considerar ela como uma possível compra. O terceiro A é o A de arguição, que é basicamente quando você vai buscar uma validação de que aquilo faz sentido, tá? Então, aqui é um momento que você talvez vá procurar na internet, você vai procurar review, você vai ver, sei lá, no Reclame Aqui, você vai procurar um embasamento para te dar a segurança e a validação de que aquilo realmente faz sentido, tá? O quarto A é o A de ação, que é basicamente quando você toma a atitude de efetuar uma compra, né? E depois que você efetua a compra, tem o A de apologia, que é quando você se torna um disseminador da informação e começa a recomendar isso para as outras pessoas, tá? E aí, quando a gente soma essas duas teorias, né, a gente já tem um cenário mais completo, tá? Então, eu gosto de ver esse cenário quase que somado, tá? E é exatamente por isso que eu bato bastante no ponto de criar conexões, tá? Quando a gente está criando conexão, a gente já está trabalhando na venda. Mesmo que a gente não esteja consciente disso, a gente já está trabalhando na venda, né? Então a gente já está construindo na pessoa, né? A gente já está passando, na verdade, a pessoa pelo processo de assimilação, de atração, de arguição, ao mesmo tempo que ela também já começa a entender o problema, começa a entender que tem uma solução e começa a entender que o seu produto pode fazer isso. Então, criar conexão, né, ele é trabalhar a venda. É trabalhar a venda realmente quando a gente se conecta, tá bom? Então, uma outra coisa, né, lembrando aqui, que a gente falou no começo, que a gente está procurando alguém em quem confiar, né? Então, a gente está construindo aqui com as pessoas um relacionamento de confiança. Então, no momento de decisão, a chance dela te considerar, né, como marca nessa equação, ela é altíssima, tá? Algumas pessoas, né, acabam indo direto para a parte de investimento em mídia, né? Então, impulsiona o post e tudo mais. Eu acho que esse caminho ele pode funcionar para algumas coisas, mas num modo geral, eu acho que o melhor caminho é sempre o caminho de conexão, tá? Porque no final, né, você tende a falar, nesse caso, né, de impulsionar as coisas, mesmo que você faça uma segmentação, você pode encontrar
pessoas que estejam dentro do perfil de público que você gostaria, mas você pode falar com muita gente que ainda está no nível de inconsciência, né? Então, você pode falar com muita gente que não vai entender o que você está falando, por mais que tenha o perfil, né, do público que você imagina. E aí, sobre esse nível de inconsciência, eu quero levantar uma outra provocação, né, de que existe uma fala no mercado, existe uma coisa que falam muito no mercado, que é sobre provocar o problema, que é sobre praticamente colocar o dedo na ferida, né, para que essa pessoa inconsciente dê o próximo passo, tá? Eu particularmente não gosto desse caminho, tá? Eu gosto mais de um caminho onde eu trato como resolver o problema e eu deixo que as pessoas deem esse passo quando elas estiverem prontas, vamos dizer assim, né? Então eu não gosto de provocar esse problema, tá? E aí você provavelmente vai me perguntar, beleza, então o que a gente faz? A gente espera sentado essa pessoa sair lá do nível de inconsciência e andar para os próximos níveis, né? É claro que não, né? Acho que a gente precisa criar, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma trajetória, um caminho, uma estrada, né? A gente precisa criar quase que placas e sinalizações para que as pessoas saiam dessa estrada de inconsciência e vá para outra estradinha, né? Pegue a estrada onde ela consiga dar o próximo passo. E aqui entra a importância, né, da famosa chamada para ação, tá? Então, da chamada para que as pessoas deem um passo para fora do loop, né, e compre os seus produtos, tá? Aqui também entram outras técnicas mais diretas de venda, né? Então você pode trabalhar com preços especiais, pacotes com vantagem, que são formas para que ajude a despertar nas pessoas, né, esse interesse por saber mais e dar os próximos passos na jornada. De novo, aqui vou voltar lá para o Seth Godin. O marketing é o quê? Um ato generoso de ajudar as pessoas a serem o que elas querem ser. Então eu acho um pouco petulante a gente, como marca, tentar dizer para as pessoas o que elas querem ser. É quase que a gente guiar elas, tipo, olha, o que você quer ser é isso aqui, e vem aqui comigo que eu consigo resolver o seu problema. Então acho que isso desvirtua um pouco o contexto de mercado, e tudo isso me faz não ser muito a favor desse rolê, tá? Eu estou trazendo aqui esse ponto de vista e essa provocação para você entender como funciona e para que você possa identificar onde você está atuando, tá? Mas eu não diria para você ver isso como um ciclo, eu diria para você ver isso de uma outra forma, que é um loop, tá? Esse daqui é um novo modelo do Google, né? Um modelo que saiu agora no final de 2020, né? Na verdade, uma representação que saiu aqui agora no final de 2020, que ele é um novo formato que está mais adaptado para os tempos atuais e eu realmente acho que faz sentido, tá? Que hoje é muito difícil a gente identificar exatamente em que estágio a pessoa está. Apesar da gente conseguir quebrar as pessoas em 5 estágios, né? E também quebrar o processo em 5 estágios, é difícil a gente identificar exatamente onde essa pessoa está. Porque lembra que ela vai e volta, às vezes ela fica lá no meio, então às vezes fica um pouco complexo, tá? Então o que a gente precisa tentar fazer é preencher esse espaço para que as pessoas continuem nesse fluxo até que elas peguem uma dessa saída para se tornar o seu cliente, né? Então até que elas entendam que elas estão prontas, que aquela é a hora de sair do loop, tá bom? E para que as pessoas tomem a decisão, na verdade, no momento que a gente vai tomar a decisão, existem 3 fatores que têm um impacto muito grande nesses momentos de decisão que a gente tem, tá? O primeiro são os fatores internos, então são basicamente os nossos julgamentos, nosso repertório, nossa experiência com os produtos, né, com as marcas. Então isso aqui está muito mais voltado para a parte interna. Tem nossas preferências pessoais, então eu gosto mais de X do que de Y. Então isso tudo aqui é o que envolve esses fatores internos. Isso aqui tem influência na nossa decisão de compra, tá? O segundo fator são os fatores externos.
que são basicamente os estímulos que a gente recebe das marcas, né? Então são quase que fontes estranhas, entre aspas, para nós. Então quando a gente vê uma publicidade na televisão, ou quando a gente é impactado por uma publicidade mesmo dentro da internet, isso daqui é o que a gente chama de fator externo, tá? Então é uma fonte estranha se comunicando com você e tentando te influenciar de alguma forma, tá? E o terceiro fator são os fatores sociais, né? A influência que a gente tem da sociedade. Então a influência que a gente sofre dos outros, né? A gente é influenciado pelos outros. Então isso daqui é toda a informação que a gente recebe dos nossos círculos de amizade, família, das comunidades que a gente participa, lembra quando a gente falou ali na pirâmide de Maslow? Então pode ser, sei lá, os amigos da academia, do futebol, um grupo de discussão de política no WhatsApp, qualquer coisa, tá? Todos nós temos esses 3 fatores, então tem esses 3 fatores que impactam a nossa decisão, tá? E obviamente em cada pessoa esses fatores têm um peso diferente, né? Então pode ser que os fatores internos para mim sejam um pouco menor do que é para você, que os externos para você é um pouco menor do que é para mim e por aí vai, tá? Mas o que é unânime em uma sociedade como a que a gente vive hoje, que é uma sociedade conectada e que a gente consegue ter muito acesso a essas informações, né, é o fator de influência social. Então, isso daqui é o fator que mais influencia a nossa decisão de compra, tá? Lembra da pirâmide de Maslow, de novo, que a gente tem aí as necessidades sociais? Isso tem total relação com isso, assim como 2 pontos do processo ali de compra também tem muita relação com isso daqui. Dos 5 A's, né, a gente tem tanto a hora da arguição, que é quando a gente está buscando uma validação, a gente está sendo impactado diretamente pela influência social. Da mesma forma, quando a gente está divulgando, né, a apologia, quando a gente está divulgando para outras pessoas, a gente está exercendo esse fator de influência social. Então a gente está contando sobre uma experiência, nesse caso, né, positiva com a marca, e isso vai influenciar pessoas que estão lá no meio do processo procurando essa validação, tá? Então a influência social, ela é o fator que mais impacta no nosso momento de decisão, tá bom? Então isso é uma coisa que é super relevante a gente entender. E de novo, né, a gente vive hoje, na verdade no mundo, a gente vive num mundo que a gente tem uma relação que deixou de ser de 1 para 1, igual era lá atrás, onde, sei lá, eu ia te encontrar na sua casa, tomar um café, comer um bolo, e aí eu ia comentar contigo sobre um produto que eu estava usando. Hoje, a gente faz isso para, sei lá, 5, 10, 1.000, milhões de pessoas, né? Então a gente tem esse poder de se conectar e de passar nossa mensagem para muita gente, tá? Então o impacto do ambiente digital, né, ele faz com que a comunicação e a opinião dos outros sejam muito mais acessíveis. Então, às vezes eu nem conheço uma pessoa, mas eu li lá na Amazon que ela chama um lixo um determinado produto e aquilo impacta sim o meu processo de decisão. Por mais que eu não conheça a pessoa, eu levo aquilo em consideração. Por quê? Porque a gente está buscando alguma coisa em quem confiar. A gente está buscando a verdade, a gente está buscando relações autênticas. Então eu só consigo fazer isso, né, mentalmente, eu acho que eu só faço isso quando alguém está validando isso de alguma forma. Então por isso essa influência social é tão grande e por isso vale a gente ficar super atento, né, antes de tudo, e entregar uma experiência incrível com o seu produto ou com o seu serviço e depois também criar alguns mecanismos, né, e um ambiente que propicie que as pessoas espalhem essa experiência. Então, como você consegue incentivá-las a espalhar essas experiências, tá? E tem uma outra coisa que é o fator opinião negativa, né? A gente tem a opinião negativa, ela tem um peso maior do que uma opinião positiva, né? Então, não importa o que a gente fale como marca, não importa se dentro das redes a gente se comunica e fala que a gente é muito bom, uma experiência negativa de uma pessoa sendo comunicada, ela pode impactar
né, o processo de decisão de compra para um número enorme de pessoas. Então, o foco aqui é como a gente gera uma experiência incrível para as pessoas e como a gente cria mecanismos para que ela possa passar essa experiência para frente, influenciando pessoas no processo de decisão de compra, tá? E aí vem aquela perguntinha, né? Yuri, isso aí então é gatilho, né? Isso é gatilho, então agora que a gente vai falar sobre gatilhos. Eu adoro quando me perguntam sobre isso, tá? E eu vou ser muito sincero com o que eu acho em relação aos gatilhos, tá bom? Espero que você esteja pronto para ouvir isso. Bom, primeiro a gente precisa entender a lógica do gatilho, né? O gatilho, essa história dos gatilhos, ou então de atalhos, cada um chama de um jeito, e tanto faz para mim o nome, ele surgiu num livro chamado Armas da Persuasão, né, em tradução em português, é esse o nome, que é do Roberto Cialdini, eu acho que é isso, porque agora eu falo assim, né, o nome dele. E era, na verdade, um aviso para as pessoas do tipo, olha, as marcas fazem isso aqui, então fiquem atentos. E o que aconteceu, obviamente, caiu na mão das marcas, e as marcas olharam e falaram, isso daqui funciona mais, então eu vou fazer isso aqui de maneira descarada, etc, etc. Bom, o que eu acho dos gatilhos, né? Eu gosto de um único gatilho, que é o gatilho de verdade, o gatilho da verdade, né? Então, eu não sou a favor de usar essas ferramentas de persuasão de maneira indiscriminada, tá? Eu sou a favor de trazê-las, né, trazer esses gatilhos à tona dentro lá da sua narrativa autêntica. Então, essa é a forma que eu entendo isso daqui, tá? Então, se você está vendendo alguma coisa e você só tem 20 produtos para vender, show! Acho que você tem que trazer isso à tona, porque faz parte da sua narrativa. Então, você tem que falar que só são 20, são os 20 últimos, né? Você não está aqui, no meu ponto de vista, ativando o gatilho da escassez. Você está contando a verdade, você está falando para as pessoas que é isso que tem, né? Agora, eu não sou muito a favor de construir cenários para criar esses gatilhos de maneira proposital, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é, nossa, eu tenho aqui 100 produtos, mas agora eu vou falar que tem 20, vou criar o cenário aqui só de 20, vou guardar os outros 80, tá tudo bem, e vou vender com base nisso daqui, tá? Ou então, eu tenho um curso gravado, o Think, onde, em teoria, todo mundo pode entrar, mas eu vou falar que só pode entrar 50. Então, criar esse tipo de coisa, eu não sou a favor. Tá errado? De novo, não tem certo e errado no marketing. Tem o que faz sentido e o que não faz sentido para você, para o seu negócio, para a sua essência, para a sua verdade. Isso não faz sentido para o meu negócio, isso não faz sentido para a minha verdade, então por isso que eu não gosto de utilizá-los. Se você quer utilizá-los, eu não vou deixar de ser seu amigo por isso, tá? Mas eu quero trazer para você o meu ponto de vista sobre esse assunto. Então eu gosto de simplesmente envolver as pessoas na realidade, respeitando, obviamente, os limites do que eu gostaria de vivenciar como cliente. Então eu não gostaria de como cliente, ser tratado como só um consumidor que vai me dar dinheiro, né, vai dar dinheiro para a marca, e nem gostaria de ser tratado com desrespeito, e nem gostaria de ser tratado com a falta de verdade. Então, eu, como marca, tento não fazer isso. Sabe aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Então, isso para mim não faz sentido. Então, se você acredita numa coisa, eu acho que você tem que agir de acordo com essa coisa, tá? Outro ponto, né, é que, obviamente, que os gatilhos eles funcionam e podem vender mais no momento, mas eu acho que eles podem levar as pessoas a fazerem algo que elas não estão realmente a fim de fazer, ou elas não estão realmente preparadas para fazer, e aí você pode chegar num último estágio onde ela não está feliz com aquilo, não vai indicar para as pessoas, não vai criar essas conexões, e talvez aí acaba seu relacionamento com ela. É um relacionamento que começa e acaba
exatamente por uma, de novo, ambição que às vezes você tem de quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, tá? Então o que eu quero dizer aqui, e a provocação que eu quero fechar esse módulo, é que não existe uma regra a ser seguida, então não caia nessa história de não, você tem que fazer primeiro esse gatilho, depois esse gatilho, depois esse aqui. Não existe essa regra, esqueçam esses pseudogurus, tá? Isso daqui é uma ferramenta que você pode ou não utilizá-la, é uma decisão extremamente particular, mas eu quero te provocar a pensar antes de usar. Como você se sentiria se você estivesse do outro lado, como cliente, sendo bombardeado desses gatilhos e ficando ansioso para comprar uma coisa que talvez você não precisasse, né, por causa do gatilho? Então pensem nisso e a gente se vê aí no próximo módulo.